Fala Guardiões, belezinha? Sejam todos muito bem-vindos a este humilde canal. Eu me chamo Yandor e nesse vídeo vou dar uma breve explicação sobre armaduras. Um guia rápido, prático, para mostrar para vocês como identificar uma boa armadura e o que significa ser uma armadura ser God Roll, né? E quais critérios você tem que tomar para, a partir de já do começo da sua jornada, você começar a guardar as armaduras que você encontrar, né? É... Então, beleza. Vamos lá. Então, como identificar armaduras boas e ruins, né? É, a princípio, né, você tem que saber que uma armadura ruim ou boa não tem nada a ver com o nível de poder, né? Isso é um erro que muitos vídeos no YouTube cometem, falando para você que você só deve se importar com o nível de poder no começo e jogando fora todas as outras armaduras que você tem, porque status, atributos não é o que importa, mas sim nível de poder. Então ela não tem nada a ver com nível de poder, tá? O que define uma armadura boa ou ruim é a qualidade da rolagem de atributos com que a armadura veio, né? Mas o que acontece é que a rolagem de atributos ela é totalmente aleatória, seguindo apenas uma norma, que é a norma dos grupos de atributos, que eu já vou explicar para vocês o que é. E o que define uma armadura boa ou ruim, deixa eu enfatizar mais uma vez isso aqui, não é o nível de poder que ela tem, mas sim a qualidade da rolagem dos atributos. Um bom exemplo, vou citar aqui um bom exemplo de armadura boa que vocês devem manter para vocês até que você encontre uma outra armadura melhor do que essa, para você jogar ela fora, né? Enquanto você não encontrar nenhuma melhor que ela, com essa somatória de atributos, não jogue ela fora. Ela vai servir para você para alguma coisa. A gente tem várias é, atividades dentro do jogo que não levam em conta o nível de poder que você tem, mas sim a somatória de atributos que você tem para definir uma boa gameplay. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa armadura rara, né? Que nós sabemos que o que é mais raro aqui são os exóticos, mas o nível de, sei lá, de drop dela é raro, né? Então, por exemplo, aqui, apesar de ser um drop bastante comum, as armaduras raras, um drop como esse, nessa armadura, né, com essa somatória de pontos, né, que geralmente gira em torno de 52 a 54 pontos, né, o máximo para uma armadura rara. E com essa distribuição de pontos, de atributos, é extremamente raro de você achar, né? Mas ao longo de toda a nossa jornada, como guardião, desde lá das fases iniciais, onde a gente encontra várias armaduras assim, né, tanto raras, lendárias, exóticas, essa combinação de atributos ela é extremamente rara, né? Principalmente vindo de uma armadura rara que é tão comum de ser achado, né? Então, podemos dizer então que já no começo eu e você já encontramos armaduras assim, mas devido a informações incorretas de vídeos no YouTube, comentários de pessoas que jogam há bastante tempo em algumas publicações no YouTube, Facebook, seja lá grupo do WhatsApp que você participa lá, do teu clã, ou até mesmo de amigos que jogam há mais tempo. Devido a essas informações incorretas, você vê essa armadura e você fala assim, putz, cara, ela tem 2 de mobilidade, 2 de resiliência, 2 de disciplina, 2 de intelecto. E você acaba esquecendo esses 22 de recuperação, esses 22 de força. E joga ela fora, né? Esses 22 de recuperação e 22 de força poderia ser, por exemplo, 22 de recuperação, 22 de intelecto, 22 de mobilidade, 22 de disciplina, né? Poderia ser outros atributos, mas quando você vê esse númerozinho 2 aqui, você para e pensa: que merda, não era o que eu queria, vou jogar fora. Não. A partir de hoje, quando você começar um novo personagem, quando você encontrar novos loots assim no jogo, mantenha, tá? O que define uma armadura boa ou ruim não é e nunca vai ser a
o nível de poder, tá? Até porque as armaduras raras ela tem um nível de poder limitado em 1320. A gente não consegue infundir elas, né, para aumentar o nível de poder dela. Então ela vem limitada a 1320 no hard cap. Mas a gente tem armaduras lendárias, né? A gente tem armaduras exóticas, né? E por e às vezes por não vir com aquela pontuação com aquele atributo que a gente quer, sei lá, eu queria tanto mobilidade, nossa, veio 22 de resiliência, 20 de intelecto, vou jogar fora, né? Porque ela está com 1320 de poder. Não, não é assim. Não é nível de poder que define uma armadura boa ou ruim, e sim rolagem de atributos. Dentro dos atributos, a gente tem dois grupos de atributos, né? Como vocês sabem, os atributos eles definem as propriedades básicas do jogador. São responsáveis por aumentar ou diminuir a qualidade da gameplay, né? Por exemplo, um jogador com menos de 50 de resiliência vai sofrer no PVP porque a gente sabe que menos de 50 no PVP é batata. Você vai morrer com qualquer coisa. Você tem que ter pelo menos 50 de resiliência para jogar um PVP bem de boa. Você tem que ter pelo menos uns 50 de, de mobilidade para você ter uma movimentação boa. Você tem que ter pelo menos 50 de recuperação para que você se recupere logo de uma troca e possa fazer mais trocas, né? Então é isso. Então, tipo, por exemplo, a gente tem dois grupos de atributos. Os atributos eles servem para melhorar e influenciar nas nossas habilidades e uso delas. E, e eles estão intrinsecamente conectados com o nosso estilo de jogo, né? Então é extremamente importante a gente ter pontuação alta nos nossos atributos, porque é a base do jogo, né? E a gente tem dois grupos de atributos dentro do jogo. A gente tem o grupo um com mobilidade, resiliência e recuperação, e o grupo 2 com disciplina, intelecto e força. E por que que eu preciso saber sobre esses grupos? Basicamente, o principal motivo para você saber sobre os grupos de atributos é que as armaduras, elas jamais, isso é regra, elas jamais virão com mais de 20 pontos em dois atributos dentro do mesmo grupo. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você pegar uma armadura God Roll, por exemplo, como essa aqui, ela tem. Deixa eu ver que não lembro quantos pontos que essa aqui tem. Ela tem 62 pontos de total, né, de base. Aí ela veio ainda com mais, aí você consegue mais 12 por causa da obra-prima. E aí a gente pode ainda adicionar mais pontos com os mods de atributos, né? Então aqui essa armadura, ela é God Roll porque ela veio com mais de 60 pontos, né? Ela não é o God Roll mais perfeito do mundo, mas ela veio com 23 de recuperação e 23 de intelecto. Cara, tá maravilhoso isso, que isso tá excelente. Tá excelente isso aqui. Então, por exemplo, aqui a gente já consegue ver essa distribuição de pontos dentro dos grupos e ver que é impossível a gente ter mais de 20 pontos dentro de um mesmo grupo, em mais de um atributo. Então, por exemplo, aqui no grupo 1, mobilidade, resiliência e recuperação, o atributo que foi, digamos assim, que teve uma boa rolagem de atributos foi aqui recuperação, 23 pontos. No grupo 2, intelecto, 23 pontos. Então a gente jamais vai ter, por exemplo, aqui resiliência 20 pontos, recuperação 20 pontos. A gente pode ter alguma coisa muito próxima, tipo, por exemplo, 15 com 20. Eu acho que eu tenho aqui um caso assim, deixa eu ver aqui. Eu tinha um aqui. Eu tinha um aqui, não lembro agora onde que tá. Eu não lembro agora onde que tava aqui, mas eu lembro que eu tinha uma armadura, por exemplo, que ela tinha aí por volta ali do. eh, por exemplo, essa aqui, né? Digamos que aqui teria 20 de intelecto e teria 15 de força, né?
É possível, mas é muito raro. Muito, 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 muito raro disso acontecer. Né? É mais fácil, por exemplo, você ter 15 de intelecto, 15 de força, 15 de disciplina, os três juntos no mesmo grupo e nenhum deles ser 20, do que você ter, por exemplo, 22 de resiliência e 19 de recuperação. Isso é extremamente raro e isso é quase que impossível. É improvável de acontecer. Você pode ter ali no máximo uns 12, 13, no máximo 15 pontos, né? Mas nenhum deles vai chegar a 20, tá? Então 20 ou mais é definido uma armadura God Roll, né? Uma armadura God Roll é aquela armadura que tem 20 ou mais pontos de atributos, né, em mais de um atributo, no caso dois atributos, e que a pontuação total passe de 60. No extremo caso de God Roll, você vai ter 68 pontos de atributos, que é o máximo que você pode ter com armaduras lendárias e exóticas. E eles vão estar no máximo bem distribuídos. Não é o caso dessa aqui, por exemplo, a gente tem 67. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui eu consigo explicar para vocês, ó, 12 de intelecto, 20 de força. A gente jamais vai ter 20 de intelecto, 20 de força como status base de uma armadura. Então, o, por que eu preciso saber sobre os grupos? É para mim definir o que eu quero, né? Então, por exemplo, a gente nunca vai ter é, um, resiliência e recuperação juntos com mais de 20 pontos. Disciplina e intelecto juntos com mais de 20 pontos na mesma peça da armadura. Isso é impossível. Mas a gente vai saber que para uma armadura ser God Roll, ela precisa ter mais de 20 pontos em um atributo dentro de um grupo, né? Em dois atributos. Vocês entenderam? Eu acabo não vou me enrolar muito aqui. Pontos de atributo, né? A rolagem dos atributos é totalmente aleatória, como eu disse, né? E apesar de parecer menos complicadas que a rolagem dos perks das armas, porque a gente tem muito perk de arma. Jesus amado. Se eu pegar aqui Vulpecula, olha quantos perks a gente tem dentro de uma arma, né? Pode dizer que a combinação de perks aqui, ela dá um número total muito maior do que, por exemplo, aqui a gente tem nos seis atributos, né, do personagem. Porém, a quantidade de pontos que a gente pode obter de cada atributo, ela vai de 2 a 30. Né? O mínimo 2 com o máximo 30. Então eu acho que seria 30 vezes 30 vezes. Deixa eu pegar aqui calculadora. Vamos ver. 30 vezes 30 vezes 30 vezes 30 vezes 30 vezes 30. É algo perto de 800 milhões de combinações possíveis. Então não se assuste se você não tem uma armadura God Roll. Ou não fique chateado por você não ter. Né? Você só não teve sorte. Tá? Mas existem meios de você conseguir uma armadura God Roll. Tá? É... Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Por que eu preciso, né, tanto de uma armadura God Roll, além do fato de que a gente precisa dessas armaduras God Roll para conseguir o nosso tão sonhado triplo 100, né? Por exemplo, a gente vai tomar aqui como base, vamos pegar a nossa calculadora aqui e a gente vou para vocês aqui. Uma armadura, o máximo de pontos que ela pode ter, seja ela lendária ou exótica, são de 68 pontos. Quando a gente pega essa armadura e atribui a ela a obra-prima, a gente soma mais 12 pontos. Isso nos dá 80 pontos. A gente vai atribuir mais um bônus a ela, que é o de mods de atributos, né? Que são esses mods que a gente vem aqui na armadura, né? E adiciona 10 ou 5 a mais de um certo atributo. Né? Por exemplo, que adicionam mais 10 de resiliência, então eu ganho mais 10 de resiliência aqui. Então a gente tem mais 10. Isso nos dá 90
pontos de atributos por peça de armadura, né? Quantas armaduras, quantas peças de armaduras a gente tem que a gente pode conseguir God Roll nelas? 4, né? Eu tô trabalhando com vocês aqui no máximo do máximo, tá? Então não se assustem se vocês não chegarem a essa pontuação, tá? Então, por exemplo, a gente tem 4, então 90 vezes 4, 360. Então, digamos assim que só de você ter armaduras God Roll, você pode facilmente alcançar 360 pontos totais de atributos. Só de ter as armaduras ali, né? Então você pode conseguir esse triplo 100 muito fácil, muito fácil, né? Então a gente vai adicionar agora o item de classe. O item de classe ele tem é, a pontuação zerada, então ele não entra como God Roll porque ele todos os itens de classe eles vêm com pontuação zerada. Porém, quando você adiciona eles à obra-prima, você ganha. Deixa eu pegar esse aqui. Você ganha mais 12 pontos. Você tornou ele obra-prima, você ganhou 2 pontos em cada atributo. Então a gente ganhou 12 pontos. A gente vai lá e adiciona mais um mod de atributo dentro desse esse equipamento de classe, né? Armadura de classe. Então a gente ganha um total de 22 pontos. Então aqui nos 360 mais 22, 382 pontos. Uh, beleza. 382 pontos, isso está muito próximo do quádruplo 100. O que, que a gente pode adicionar? A gente tem dois mods de carga de luz que cada um deles nos dá 20 pontos, né? Que a gente tem aqui, eu acho, deixa eu pegar aqui essa armadura que eu tenho aquela. Tem Amigos Poderosos, que adiciona mais 20 de mobilidade. E a gente também tem o Luz Radiante, que adiciona mais 20 de força. Isso quer dizer o quê? Que em duas peças de armadura eu posso adicionar 20. Em uma peça de armadura eu posso aumentar 20 de mobilidade, na outra eu posso aumentar 20 de força. Vou botar aqui para vocês verem isso. Para ficar força, pegar aqui isso aqui. Já tem uma dessa aqui equipada em algum lugar? Tá, beleza. Então, agora a gente tem mais 40 pontos. Mais 40 pontos que a gente pode adicionar com modificações. Isso nos dá 422 pontos. Isso está bem próximo de ser o nosso quádruplo 100, né? Quatro atributos com mais de 100 pontos, ou com 100, ou com mais, ou com muito próximos de 100. Então, digamos assim que se a gente tivesse essas armaduras com 68 pontos, com distribuição extremamente perfeitas de atributos, isso poderia nos dar o nosso quádruplo 100, né? E a gente ainda tem mais um recurso dentro do jogo que pode facilitar para a gente obter esse quádruplo 100, que são os fragmentos de estase, ou os fragmentos de treva, né, no caso. Então, por exemplo, aqui a gente tem o fragmento sussurro de fragmento, né? Eles nos dá mais 10 de resiliência. Nós temos o sussurro de correntes, mais 10 de recuperação. A gente tem o sussurro da condução, mais 10 de resiliência e mais 10 de intelecto. Isso quer dizer que a gente tem mais 40 de pontos de atributo só por a gente estar com a êxtase, né, e esses fragmentos equipados. Então isso nos dá mais 40 pontos. Mais 40 pontos. 462 pontos. Isso é o máximo que a gente pode conseguir com armadura, mod, estase e tudo mais junto. Então a gente não tem como ter quíntuplo 100, não tem como, isso é impossível. Não existe dentro do jogo um quíntuplo 100, a menos que a Band queira lançar alguma coisa assim futuramente, mas até onde eu sei, a pontuação máxima de atributos que você pode ter com God Roll, com mods de atributos, com
fragmentos de estase são 462 pontos. E, cara, 462 pontos é o suficiente para a gente, por exemplo, assim, ter 100 de resiliência, 100 de recuperação, 100 de intelecto, 100 de mobilidade e os outros 62 aqui estar, né, distribuídos entre disciplina e força. Isso é, no maior dos casos, a combinação perfeita que você poderia ter. Mas é, a gente sabe que é extremamente difícil, né? Porém, não é impossível. Né? Então, aqui eu acho que eu já falei para vocês o que é a definição de God Roll, né? Então, elas são armaduras onde a gente tem uma distribuição de atributos, onde dois atributos estão com mais de 20 pontos, com 20 ou mais. Tá? É, a pontuação total que a gente pode conseguir é de 30 pontos em atributos. Né? Por exemplo, aqui em disciplina a gente poderia ter 30, em mobilidade poderia ter 30 e o resto tudo 2, 2, 2, 2. Isso daria uma somatória de 68 pontos. Então, esse é o máximo que a gente pode conseguir. Tá? Facilitaria muito a minha vida se eu conseguisse armaduras assim. Mas por enquanto, acho que o máximo que eu tenho aqui é essa de 27 pontos aqui. Eu acho que eu tenho uma de 28 também lá no meu cofre. Então, mais uma vez, explicando para vocês. Armadura God Roll não é armadura com um nível de poder alto. Tá? Jamais será. E também, armadura God Roll não é armadura, por exemplo, que tem mais de 65 ou mais de 65 pontos. Por exemplo, a gente tem aqui algumas armaduras aqui com 65 pontos. Tem essa com 65. Essa aqui eu acho que tinha 67. 69, isso, 67. Essa aqui tem 64. Essa aqui tem 65. E a gente está longe, 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 muito longe, mesmo com fragmentos de estase, da gente conseguir um duplo 100. Né? Então, armaduras God Roll não quer dizer armaduras com pontuação alta. Né? Armaduras God Roll são armaduras que a gente vai ter uma distribuição de pontos perfeitamente balanceado entre dois atributos, sempre vai estar favorecendo esses dois atributos de uma forma tão balanceada que a gente vai ter esses pontos favorecendo esses atributos de uma forma com que a gente possa ter aí pelo menos no mínimo um duplo 100, no mínimo. Esse é o mínimo que você tem que ter para você falar assim, ah, essa armadura aqui é God Roll, então ela tem que ter no mínimo, tem que estar disponibilizando para você no mínimo um duplo 100, né? Senão já não é um God Roll. Beleza? E, né, para fechar aqui, onde que eu posso conseguir essas armaduras God Roll? Nós temos alguns locais onde você tem uma possibilidade maior de você conseguir essas armaduras God Roll. São elas focando em gramas. Né? Eu acho que eu não tenho nenhum em grama. O engrama umbral, acho que não tem nenhum aqui em grama umbral. Mas focando aqui em gramas, tem um pessoal no YouTube aí que eles estão, por exemplo, usando esses mods aqui. Né? Por exemplo, aqui, eu com esse mod armeiro de recuperação eu consigo todas as armaduras que eu focar ou que droparem para mim, elas vão ter pelo menos 10 de recuperação e terão mais chance de vir com mais recuperação. Então eu venho aqui, por exemplo, eu quero recuperação e não sei, intelecto. Então eu venho aqui e foco numa com intelecto, ela vai ter pelo menos aí uns 15 de intelecto e uns 15 de. Pode até ser que aqui venha uma armadura God Roll aí com 20 ou mais pontos de intelecto e por causa do mod ele venha com 20 ou mais pontos de recuperação. Né? Isso é bem provável. Já havia acontecendo, já aconteceu comigo e tem vídeos assim no YouTube de gente conseguindo assim. Então digamos assim, um modo mais fácil de você tentar isso. A gente consegue também através de engramas primitivos,
né? Eles têm uma chance boa de vir com peças God Roll de armadura. Nós temos aqui dentro dos destinos aqui essas atividades aqui, reino estilhaçado, ela, a recompensa de alto nível dela pode vir com uma boa distribuição de pontos, mas não é a mais recomendada. A mais recomendada para vocês são raids, principalmente Câmara de Cristal, onde tipo, o foco dessa temporada tá nessa raid, então aqui é onde você mais vai encontrar esse tipo de armadura. Anoitecer 100k, né? Você vai conseguir aqui, você vai conseguir algumas armaduras com God Roll, com possibilidade de God Roll. A gente também vai conseguir é, no Farol, do desafio de Osiris, tá? A gente também pode conseguir, concluindo contratos de bandeira de ferro. A gente também pode conseguir nas masmorras, né? A profecia e a da lua também, que o pessoal fala que tem uma chance muito grande de cair é, armaduras com pontuação alta aqui. E eu já vi muita gente conseguindo armadura God Roll aqui na masmorra, Fosso da Heresia. E a gente tem aí, né, eu acho que é isso. E aí a gente tem uma chance bem mínima de a gente conseguir nas atividades normais, né? Artimanha, Crisol, as outras atividades são bem difíceis. Ah, também a gente tem jornadas, né? Algumas jornadas elas favorecem bastante também para que a gente possa conseguir atividades, né? Então, ou seja, todas as atividades de maior dificuldade dentro do jogo te dão a possibilidade de você conseguir uma armadura God Roll. Não só isso, não só aqui, nós também temos os NPCs do jogo que vendem armaduras, né? Por exemplo, o Zavala, o Shax, o Derivante, a Ada 1. A gente tem outros NPCs aqui dentro do jogo que vendem armaduras. A gente pode vir aqui, por exemplo, aqui no Shur. Aqui no Shur a gente também pode conseguir armaduras com um ótimo rolamento. Inclusive essa aqui eu consegui no Shur, né? Então, por exemplo, ela tem 1100 de poder, ela não é boa pra você, joga fora. Poxa, ela tem 27 de disciplina, 22 de mobilidade. Não é uma coisa que eu esteja procurando, né? Não é os atributos que eu estou procurando. Mas algum dia, se eu quiser mudar de build, quiser fazer uma build de granadas pro, pro meu titã, eu vou ter uma aqui que já tem me dá 27 pontos, né? Se eu passar ela pra obra-prima, vai me dar 29 pontos. É muito próximo do limite total de pontos que a gente pode ter numa peça de armadura, entendeu? Então aqui para mostrar para vocês, vocês podem conseguir aí as suas armaduras God Roll, né? Ou pelo menos uma tentativa de ser God Roll com armaduras poderosas vendidos nos NPCs. Aqui, por exemplo, aqui no Shure, tá aqui ela, olha lá, 27 de disciplina, 22 de mobilidade, né? A gente tem essa aqui com 63 pontos, tem 25 de resiliência, mas os outros, as outras distribuições estão bem marromeno, né? Então a gente pode ver que a gente pode conseguir essas armaduras em NPCs, né? E aí você começar a ter essa informação na sua cabeça de que armadura boa, armadura God Roll, não é aquela armadura que, por exemplo, tem 64 pontos, mas sim uma armadura que a distribuição de atributos favorece dois atributos dentro de dois grupos diferentes. Beleza? Guardiões, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar com quem vocês acham que seria importante compartilhar essas informações. E né, vamos aguardar aí para que todo mundo aí consiga alcançar o tão sonhado triplo 100 ou quádruplo 100 aí de atributos e a gente poder tornar as nossas jogatinas, nossos gameplays aí
a nossa vida como guardiões uma vida mais fácil. Beleza? Então, mais uma vez, peço aí que vocês curtam, se inscrevam, deixem o seu like aí, comenta aí o que vocês tiverem de dúvidas. E comentem aí se vocês já deixaram escapar alguma armadura que vocês no começo não sabiam que ela era uma armadura boa, uma armadura guard roll e vocês acabaram excluindo elas por algum motivo, né? E também comentem aí que tipo de motivo seria esse. Beleza? Fiquem com Deus aí. Uma boa jogatina para vocês e até o próximo vídeo.